E aí, turma, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Estamos aqui mais uma vez para juntos darmos continuidade à análise dos artigos referentes à aplicação da lei penal. Sim, aplicação da lei penal no tempo e aplicação da lei penal no espaço. Em especial, a aula de hoje, nós vamos trabalhar a aplicação da lei penal no espaço. Vamos trabalhar hoje o artigo 7º do Código Penal, que diz respeito à extraterritorialidade da lei penal brasileira. É isso aí. Nós vimos o quê? Nós já trabalhamos o artigo 5º. O artigo 5º do Código Penal, ele trata o quê? De territorialidade, ou seja, a lei brasileira aplica-se aos fatos praticados em território nacional. E nós vimos no artigo 5º o que compreende-se, por território nacional. Nós vimos os territórios por extensão, que são as aeronaves e embarcações de natureza pública, ou a serviço do governo brasileiro. É isso aí. Então, no artigo 5º, nós vimos o princípio da territorialidade. Nós vimos que, excepcionalmente, é um fato praticado no Brasil, aplica-se a lei estrangeira. E a isso nós chamamos de intraterritorialidade, ou seja, fato criminoso praticado no Brasil, e a este fato praticado no Brasil surge a aplicação de uma lei estrangeira. Entra uma lei estrangeira no território brasileiro para regular um fato que aqui ocorreu. A isso chamamos de intraterritorialidade. E essa permissão de uma legislação estrangeira regular um fato praticado no Brasil, ela dá-se em razão do quê? Em razão de tratados, em razão de acordos, em razão de convenções, em razão de normas de direito internacional, a qual o Brasil assume o compromisso, qual o Brasil é signatário desses acordos e convenções internacionais. Em razão disso, em razão de termos essa possibilidade de uma lei estrangeira regular um fato praticado no Brasil, a nossa territorialidade do artigo 5º, ela é chamada de territorialidade temperada. Territorialidade relativa e não absoluta, ok? Ao lado de territorialidade, artigo 5º, nós temos o que é a extraterritorialidade, lá do artigo 7º, ok? Eu sou a professora Débora Botan. Orgulhosamente estou aqui diante de todos vocês, grata satisfação de estar com vocês nessa data de hoje. E vamos agora compreender, conhecer um pouquinho melhor esse artigo 7º do Código Penal. O artigo 7º do Código Penal, ele é muito simples de ser compreendido. É um artigo que ele não abre muito espaço para diálogo, não. Ele é um artigo eminentemente técnico. Ele fala para nós sobre extraterritorialidade e apresenta as duas formas de extraterritorialidade, ok? Então, o que é essa extraterritorialidade? A extraterritorialidade é o seguinte, nada mais é que aplicação da legislação brasileira a um fato praticado no estrangeiro. Então, extraterritorialidade resume-se em aplicação da legislação penal brasileira a um fato criminoso praticado no estrangeiro. Ou seja, extraterritorialidade. A lei brasileira sai dos seus limites territoriais e vai alcançar um fato praticado em outro território. A lei brasileira, ela sai do estado ela sai do Brasil, ela sai do espaço territorial brasileiro e vai alcançar um fato praticado na Argentina, vai alcançar um fato praticado nos Estados Unidos, vai alcançar um fato praticado no Uruguai, um fato praticado na França, ok? Isso é extraterritorialidade, é a legislação penal brasileira, alcançando um fato praticado fora do seu território, alcançando um fato praticado no estrangeiro, extraterritorialidade. E essa extraterritorialidade, ela se apresenta de duas formas. Nós temos a chamada extraterritorialidade incondicionada e extraterritorialidade condicionada. O inciso 1
do artigo 7º apresenta para nós os casos de extraterritorialidade incondicionada. O inciso 2 do artigo 7º apresenta para nós os casos de extraterritorialidade condicionada. O que significa isso? Extraterritorialidade incondicionada, artigo 7º, inciso 1, e extraterritorialidade condicionada, artigo 7º, inciso 2. Significa que, nas situações do inciso 1, a legislação brasileira sempre será aplicável a um fato praticado no estrangeiro. Ainda que lá no estrangeiro, o sujeito ativo deste crime seja processado, julgado e condenado. Ou seja, extraterritorialidade incondicionada. A lei brasileira sempre será aplicável quando os crimes praticados fora do território nacional forem contra essa pessoa, essas instituições ou um crime dessa natureza, ok? A territorialidade incondicionada significa que a legislação penal brasileira sempre irá alcançar aquele que praticar um crime no estrangeiro contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República, aquele que praticar um crime contra patrimônio ou fé pública da União, dos Estados, Distrito Federal, territórios e municípios, aqueles que praticarem fora do Brasil crimes contra empresa pública, sociedade de economia mista, contra autarquias ou fundações instituídas pelo poder público, a lei brasileira, de todo modo, vai alcançar aquele que, no estrangeiro, praticar um crime contra a administração pública ou por quem está a seu serviço. Todo aquele que está representando o Brasil em uma dessas instituições aqui e sofre uma conduta criminosa contra a administração pública, quem praticar esse crime contra a administração pública ou por quem está ao seu serviço vai responder pela legislação brasileira também, ainda que tenha praticado esse crime no Uruguai e lá já tenha sido processado, julgado e condenado. A lei brasileira, de todo modo, também irá alcançar aquele que no estrangeiro praticou um crime de genocídio, desde que esse que praticou o crime de genocídio... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que assistiram aí parte dessa aula, né? Uma aula top de linha, uma aula do Lá Concursos, convido vocês a conhecer nossa proposta pedagógica para o nosso curso, completaço, super atualizado, ponto a ponto digital, com um projeto pedagógico específico para o concurso da Polícia Militar de Tocantins 2018 para o cargo de soldado. É isso mesmo, nós elaboramos um curso completaço por apenas 10 parcelinhas aí de R$ 25,00. Você vai ter direito a assistir essas aulas por 90 dias. Durante esse período você vai assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E além disso, tá, além das aulas com professores top de linha, nós julgamos o seguinte: o aluno, para ficar competitivo, ele tem que ter diferencial. O aluno que tem diferencial é o aluno que estuda com foco, com estratégia, com planejamento, ou seja, com projeto pedagógico. Aqui no LAC, neste curso da PM de Tocantins, por apenas 10 de 25, você vai ter a nossa metodologia que nós mesmos desenvolvemos desde 2012, chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, você vai ter um treinador pessoal de concursos para a PM Tocantins. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essas metas de estudos, eu tenho certeza que cada meta cumprida é um degrau que você sobe, que você vai ao rumo da sua aprovação. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concursos. Tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. Se você deseja aí, tá, esse material de apoio dessa aula, clique aqui embaixo, tá certo? Que nós temos aí, você pode fazer o download desse material
gratuitamente, basta um pequeno cadastro no nosso site. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau.